Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui a gente está falando em família. Eu sou o Felipe Barcelos, sou advogado de família e sucessões e eu estou aqui com a Mariana Correia, advogada também e fofoqueira de plantão. Então, hoje a gente vai falar de um ator assim fenomenal e comediante que eu sou alucinado por ele, Mari. Não sei você, mas ele para mim é uma inspiração diária assim de resiliência e de muita comédia que eu amo e eu curto muito assistir os vídeos dele até hoje. Hoje a gente vai falar sobre Paulo Gustavo e o inventário, né, testamento que ele deixou. A gente vai elementar, né, trazer todas essas questões envolvidas sobre o Paulo Gustavo, que eu acho que é muito importante a gente falar sobre esse artista e também de ver como que foi a questão do inventário diante do falecimento dele da Covid, né? Que ele foi uma das vítimas de Covid e foi uma perda significativa. É para a arte do Brasil, de uma forma geral, pelo menos da minha opinião. Verdade, Paulo Gustavo tinha ele alcançou um público, né, de A a Z. Ele tinha um jeito de fazer comédia muito diferente, muito leve e ao mesmo tempo muito certeiro, e com isso ele adquiriu Rompeu barreiras também, né? muitos fãs mesmo, né? E aí eu acho que é importante, Mari, quando a gente está falando sobre essa questão de Paulo Gustavo, da gente pensar primeiro, né, em alguns pontos, principalmente em relação à questão da herança em si, né, e como que essa questão da herança ficou, né, porque ele tem 2 filhos com o Thales, e da gente ir conversando, porque também tem um testamento, né? E aí a gente vai conversando sobre isso. Mas esclarecendo um pouco, né, igual a gente disse, o Paulo Gustavo, ele era um comediante. Uhum. Ele era uma pessoa muito carismática e ele acabou arrecadando muito dinheiro, tanto no cinema nacional, quanto também nos teatros, né, com várias peças muito famosas, né, assim, enfim. E ele teve um apoio muito grande da TV Globo durante um tempo significativo ali do Multishow, né? Ele foi um dos precursores ali de desenvolver programas de comédia dentro do canal, enfim. Foi uma pessoa muito grande e, com certeza, com um patrimônio muito grande, assim, em termos de imóveis, obras, enfim, tudo aí que a gente já vem conversando um pouco aí dentro desses episódios. Você começou falando aí, né, que ele tem 2 filhos, e ele era casado com o Thales, é isso? Eles chegaram a casar. Eles fizeram uma cerimônia íntima, né? Que Sim. saiu na mídia depois de um tempo. Mas eles chegaram a se casar, sim. Eles casaram em 2015. A gente não sabe ainda o regime de bens sobre o qual eles casaram. E logo em seguida, em 2019, eles tiveram 2 filhos, Gael e Romeu. Isso. E aí foi por meio de gestação de útero, de substituição, mas isso foi uma questão de gestação in vitro, mas fora do Brasil, porque não existe essa possibilidade de remuneração, né, de gestação no Brasil. Uhum. Então, aqui no Brasil a gente só existe a regulamentação em relação ao útero de substituição, mas é de forma Não voluntária. pode ser remunerado. De forma voluntária, não posso ser remunerado por isso. Nos Estados Unidos já é uma forma diferenciada pela legislação lá e eles permitem essa remuneração. Então eles acabaram indo para lá para poder gerar os filhos, né, deles. Uhum. Enfim. Que inclusive um é muito parecido com o outro, muito parecido com o outro, né? Mas dizem que um foi fecundado do sêmen, né? Do Paulo Gustavo e outro do Thales. Ah. Então realmente tem essa questão, mas são filhos, né? Não enfim. por um acaso, Não então, por né? um acaso, mas eles são parecidos, né? São parecidos. Mas, e aí ele veio a falecer, então, em 2019, né? Isso. É isso mesmo, né? Foi logo no início da pandemia, onde, infelizmente, muitas Acho que pessoas... foi em 2019, 2020, mas foi no início da pandemia. Acho que ainda nem existia vacina ainda. Não, né? não chegou. Assim, existia vacina, né, Mari? Mas não tinha chegado no Mas Brasil. não tinha chegado no Brasil. Graças a um governo super negligente. Meu Deus. Enfim, gente, perdemos muitas pessoas, inclusive Paulo Gustavo, que é uma lástima pro país e vai ficar pra nossa história. Mas, então, com a morte dele, quem que foram considerados os herdeiros dele, né? Considerando que você me falou que ele é casado, quem que eram os herdeiros dele aí nessa questão patrimonial? Provavelmente, eu não tenho acesso a essa informação, mas provavelmente ele deve estar casado com um pacto antinupcial. Uhum. Provavelmente, né?
E se não foi casado, se foi no regime, né, que é normal, geralmente seria o da comunhão parcial. Então, o Thales teria direito àquilo que foi adquirido durante a constância do casamento, se for comunhão parcial de bens. E aí ele concorreria com os filhos nos bens particulares do Paulo Gustavo, ou seja, aqueles bens que foram adquiridos antes da constância do casamento, antes de 2015, e que não fosse, por exemplo, o caso de herança, também ele não receberia, né? Então, ele herdaria tanto os filhos quanto também o Thales, né? Então, ele pegaria os 50% dele dos bens comuns com o Paulo Gustavo e o restante ele concorreria com os filhos. Então, ficaria 1/3 para cada um. Entendi. Então, no caso, considerando uma união estável ou o casamento, né? Que em termos práticos, hoje em dia, a gente sabe que no direito é muito parecido, né? Muito parecido. O que isso impactaria na divisão dos bens entre os filhos e o Thales? Igual eu bem disse, essa questão só da concorrência dos bens particulares. Porque aqueles bens que não forem... Porque assim, pega o patrimônio do casal. 50% do Thales, 50% do Paulo Gustavo. Esse 50% que seria do Paulo Gustavo, o Thales não tem acesso. Então, vai ser dividido de forma igualitária entre os dois filhos. Então, desses 50%, os filhos ficariam com cada um, né? Ficaria com essa 25-25. E aí, o restante, que seria bem particular, que o Paulo tivesse adquirido antes, né? Ou foi fruto de alguma coisa antes do casamento... O Thales, ele concorreria, né, ali com aqueles bens particulares de forma igualitária entre os filhos. Então, cada um ficaria com 1/3. Esses seriam os efeitos, né, se for realmente a comunhão parcial. Agora, se for um regime diverso, porque eles podem dispor isso, por exemplo, no pacto antinupcial, né, que ele não tivesse acesso, por exemplo, às produções artísticas do Paulo Gustavo, poderia haver essa situação. Não haveria comunicação. Provavelmente ele deveria ter uma produtora de eventos, né? Um CNPJ. Então, assim, várias coisas que poderiam ser levadas em consideração aqui no caso do Paulo Gustavo. Mas inicialmente ele concorreria, né? Com esses bens particulares, com certeza. E se ele quisesse garantir acessos específicos ao Thales, ou negar, talvez, ele poderia fazer. Isso por meio de pacto antinupcial. Tá. Que aí ele poderia fazer exclusões ou inclusões, porque existe hoje dentro do direito a possibilidade de você fazer, inclusive, até regimes mistos, né? Olha, eu quero que funcione em relação a bens comuns, igual a comunhão parcial de bens, igual a tal coisa, e lá no regime sucessório, por exemplo, como for receber herança, eu quero que comunique o regime tal. Eu posso dispor livremente, porque as partes elas têm essa livre disponibilidade sobre o patrimônio, né, inicialmente, e também sobre a livre disposição de como elas entendem que o casamento deve ser, né? Claro que não pode haver nenhum tipo de situação que coloque uma expressão da vontade da pessoa. Às vezes a pessoa está sendo coagida, né? Que não é o caso. Mas se não tiver nenhuma coação e as pessoas forem capazes, estiverem livres, né, de consentimento ali, elas estão realmente com aquela vontade, eu defendo, né, entendo que o Estado ele deve interferir menos, né? Ele só deve interferir naquilo que realmente violar em certa medida. Por exemplo, alguns casos que a gente vê de pacto antinupcial que dispõe já sobre guarda de filho ou sobre alimentos. Como que você vai dispor isso agora? Você não sabe a realidade lá da frente. Se o pai tiver uma condição melhor. Isso tem que ser avaliado lá na frente, não agora. Então, existem algumas coisas que existem essa vedação, mas mais por uma proteção, por exemplo, de algum incapaz, do que necessariamente sobre o patrimônio. Existe a possibilidade também, por exemplo, de colocar no pacto antinupcial sobre questão de multa por infidelidade, que tá crescendo muito, né? Assim, a pessoa tá me traindo. O que é ter de gente pagando multa não tá no gibi. Então, assim, existe essa livre disposição. Então, assim, poderia o Paulo Gustavo ou o Thales dispor algumas questões específicas? Super possível. Né? Até mesmo a não comunicação de alguma cota empresarial, né? Alguma participação societária. Enfim. Direitos autorais também, que ele provavelmente deixou, né? Então, assim, por causa dos personagens que ele tinha. Exatamente. Então, poderia ser feito dessa forma.
Mas o importante que em relação a isso é que, bem que você disse, não existe mais essa distinção entre casamento e união estável para herança, né? A gente já fala que eles já são possíveis de serem herdeiros, né? Desde que haja, principalmente na união estável, esse reconhecimento, né? Seja por meio de escritura pública, né? Que eventualmente fica mais fácil, né? De você comprovar essa situação, ou também do reconhecimento judicial, né? Que é possível também, mesmo que não tenha escritura pública. A união estável ela é uma questão fática. Ocorreu o preenchimento daqueles requisitos, né? Seja ele da publicidade, da questão de que é uma relação duradoura, né? Que é conhecida ali por todos e que tem um objetivo de constituir família daquelas pessoas, né? Então, assim, não teve interrupção daquele prazo. Por exemplo, você ficou 20 anos com aquela pessoa, né? E vocês dividiram todas as ideias de um casal, tinham o objetivo de constituir família, e constituir família não é necessariamente ter filhos, né? Sim. Isso é importante a gente distinguir. Podem ser pai de pets também, tá, gente? Isso também pode ser constituir família. E nem necessariamente viver sobre a mesma casa. Porque às vezes a nossa dinâmica é cada um na sua casa, plenos, né? Mas que se realmente ter o intuito ali de constituir família, né? De vocês terem essa comunhão de ideias, é o suficiente para o reconhecimento da união estável. Então eu sempre falo, né? Hoje, por estar muito próximos dos institutos, eu sempre falo, começou a ficar sério, já conversa sobre isso. Para evitar qualquer tipo de situação que um não concorde com o outro, né? E aí gera essa insegurança, tanto para um quanto para outro, porque a regra geral é comunhão parcial. Até porque parece que eu vi algo nesse sentido que não se exige mais um prazo, né? Pelo menos 2 anos ou algo 3, né? Como já existiu. Exatamente. Então é muito fácil ali, muito tênue. Por exemplo, um casal de namorados que fazem tudo juntos e são ali numa dinâmica bem específica. Disso talvez não ser mais um namoro para justiça, né? Tanto que não há mais esse requisito temporal, né? Isso aí não existe mais 2 anos, não. Se preencher os requisitos da união estável, acabou. Não tem mais o que se conversar sobre isso. Vai ser declarado pela justiça. Agora você vai ter que declarar quando que começou e quando terminou. Que aí que é a grande insegurança jurídica, né? Em relação a essa situação em específico, porque você não vai dispor sobre o seu patrimônio se você tivesse conversado sobre isso antes. Agora, E aí é importante que, igual no caso do Paulo, sim. Hoje já é possível da gente falar de união homoafetiva, né? União estável sim, homoafetiva e casamento importante. homoafetivo. Não existe previsão legal sobre isso, né? É um entendimento jurisprudencial, ou seja, é um entendimento dos tribunais que acabaram determinando por, né, uma questão igualitária, inclusiva, enfim. Mas é uma decisão judicial. Só foi possível esse tipo de casamento diante de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. É uma adaptação da lei, né? Apesar da a lei... interpretação da lei, né? Apesar da lei não falar especificamente entre casamento e união estável homoafetivo, socialmente pedia-se isso, né? Exatamente. Gente, já passou. Estamos no século XXI, né? Então, os entendimentos reiterados, né, daquele assunto acabou criando essa jurisprudência. E é uma jurisprudência importante para a inclusão, né? Porque família... Eu nem gosto de falar família, porque são famílias, né? Existem diversos tipos de família. E a família homoafetiva, ela tem que ter o seu valor e sua proteção e reconhecimento diante de todas as situações que acontecem dentro do Brasil. Não se dá para negar. E, assim, apesar dessas adaptações, ainda assim, a lei, ela deixa a desejar com relação a alguns assuntos, né? Então, assim, falando em família, o que é família? Hoje a gente pode ter uma família que é a neta, o vô e a avó, o tio e a tia e a irmã. Pode ser só uma pessoa. Existe família de gente. Você sabia disso? Exatamente. Chama família unipessoal, né? Isso.
família de uma pessoa, por que não ser considerada família, né? Então a gente tem família de 2 homens, 2 mulheres, né? Enfim, não existe, né, o conceito de como deve ser considerado uma não família. podemos engessar esse conceito, né? Exatamente. Porque hoje a gente sabe que a realidade é que As famílias são múltiplas. são Múltiplos formatos, múltiplos. A gente tá numa era de inclusão. E aí tem gente que fala, porque isso é mimimi. Não é mimimi, né? As pessoas só estão pedindo para serem incluídas, né? As pessoas não estão pedindo para te excluir. Pelo contrário. Justamente, não vai afetar o seu direito em nada. Exatamente. Então é um aspecto de inclusão. Não é de exclusão de ninguém, de nenhuma ideia. Mas Enfim. voltando na história de Paulo Gustavo, pensando nessa administração da herança dos filhos que eram menores de idade, ainda são, né? Na época do falecimento dele. A prioridade para a administração desses bens, dessas heranças, até eles completarem os 18 anos, seria do outro pai. Isso. No caso em específico, seria do Tales, né? O Tales, ele teria essa administração dos bens até a maioridade civil ou até a capacidade civil, né? Se acontecer alguma coisa de ter incapacidade, vai ter que ser nomeado, né, um responsável ali por gerir esse patrimônio. Então, até que se alcance a maioridade ou a capacidade civil, quem gera, né, quem vai fazer esses atos é o pai, né, que é o Tales, que é o pai que está vivo. E ele poderia determinar isso pelo testamento, como você falou, né? O testamento, ele é um instrumento muito importante para você colocar aqueles bens que forem só meus, né? Aqueles bens que forem os 50% lá que a gente tinha dito. E a herança também administrar quem que seria o administrador desses bens deixados para o meu filho. Eu poderia escolher, né? Quem seria administrador dos bens. Mas em relação à vida dos filhos, que são coisas diferentes, né? Entendi. A questão da vida dos filhos seria o Tales, independente de testamento ou não. Mas sim. em relação à administração do patrimônio deixado pelo Paulo, ele poderia nomear um administrador. Na verdade, o que, né, a gente tá no si aqui, mas na verdade o Paulo Gustavo, ele é um exemplo do que fazer, né? Exatamente. Porque na verdade com 39 anos, né, mesmo tendo falecido novo... E é engraçado como que ele é um exemplo até nisso. Porque ele já sentia em certa medida, não sei se você acompanhou e o pessoal falando, né? Tá a Mônica Martelli falando que ele tinha muito medo da Covid. Né? Que ele via que se ele realmente pegasse a Covid, ele pudesse vir a falecer. E aí eu acho que isso gerou um tipo de consciência nele de que eventualmente isso poderia acontecer, enfim, que a morte é uma única certeza que a gente tem. E ele acabou fazendo testamento. Inclusive, a Dona Deia, em um episódio de um podcast que eu assisti, ela falou que ele inclusive fez um testamento que ele deixou um apartamento pra ela e pro o pai do Paulo Gustavo, né? Que é o ex-marido dela. E ela fez comédia nisso, que ele fez até sacanagem com ela e tal. Deixou um apartamento só pros dois. Eles vão ter que dividir aquilo ali, então. Exatamente. É um jeito de permanecer juntos, né, a família, né? Mas, interessante. Assim, é incrível, assim. Eu acho ele engraçado até nesses momentos. Mas, enfim. E aí ele fez isso e ela acabou até falando que acho que já até vendeu o apartamento, enfim. E já deu sequência a isso. Mas é importante de falar sobre isso. Ele fez aos 39 anos, né? Não é uma idade extremamente avançada que as pessoas não têm essa preocupação. É uma idade ok, né? As pessoas poderiam pensar sobre isso realmente igual ele fez, né? E eu acho que essa proteção, né, que ele acabou gerando foi importante aí. Até para a própria mãe, que ele, né, em tese, se fosse pela lei, ela não teria direito a nada, né? Falando sobre isso, sobre disponibilidade dos bens, né? Sobre o que ele poderia deixar para cada um. Ele deixou um apartamento para a mãe e para o pai, né? Você falou, em tese, ela não teria direito a nada. Mas ele poderia deixar todo o patrimônio dele para todo mundo, para quem ele quisesse ou não? Então, a legislação brasileira, ela permite que você disponha
Que no caso do Paulo Gustavo, por exemplo, ele tinha 2 filhos e um cônjuge, né, sobrevivente. Então, nesses casos, a lei determina que eu só posso dispor de 50% do meu patrimônio como eu bem entender, né? Então, os outros 50% ele fica reservado para os meus herdeiros. Então, em hipótese alguma, eu posso mexer nesses 50%. Ele fica protegido pela lei para aqueles herdeiros que ele considera necessários. Lembrando que é ascendente, descendente e cônjuge sobrevivente, né? Então, essas três figuras, né? Descendente, ascendente e cônjuge sobrevivente, eles são herdeiros garantidos pela lei de ficar com 50% do patrimônio. Os outros 50% eu posso dispor livremente. Posso destinar isso pro meu cônjuge, uma maior parte, aí ele fica com uma maior parte. Posso destinar isso para um filho em específico, que isso não vai interferir em nada, né? Assim, falar que vai ter que ter algum tipo de compensação, não tem que ter compensação. E eu posso deixar até para um amigo. Né? Quem eu acredito que ali contribuiu, né? Entre aspas, naquela caminhada que eu tive aqui em terra. Então, o testamento eu posso dispor dessa forma. No caso do Paulo Gustavo seria assim. Agora, caso, né, assim, aquelas pessoas que não têm filhos, não têm pais vivos e nem cônjuge sobrevivente ou companheiro sobrevivente, né? Eu posso dispor 100% do meu patrimônio. Então, eu posso dispor livremente como eu bem entender. Se eu quiser doar tudo para um irmão só, posso doar tudo para um irmão só. Posso doar tudo para um amigo, mesmo eu tendo irmão. Posso doar tudo para um amigo. Então, como é que é mesmo? Os herdeiros necessários aí, quem que são? São os descendentes, que são os filhos, os netos, enfim, essas pessoas. Em cima, os ascendentes, né? Os pais, os avós, enfim, essas pessoas. E também tem os companheiros, né? Ou os cônjuges sobreviventes, né? Aquelas pessoas que terminaram casadas com você ou em união estável. Então, essas pessoas, elas são asseguradas pela lei. Saiu disso, eu não tenho essas pessoas, não tenho essas figuras, eu posso dispor livremente. A lei, ela não faz nenhum tipo de restrição. E não pode também nem excluir também um desses herdeiros, né? Porque eu acho que a gente, nesses estudos nossos, a gente viu, por exemplo, que o Chico Anísio tentou tirar no testamento. No testamento a gente tem a possibilidade de fazer por meio de deserdação. Mas existem situações elencadas pela lei que me permitem eu fazer isso. Deserdar alguém, né? Por exemplo, moléstia grave. Moléstia grave é, por exemplo, uma pessoa está numa grave enfermidade e eu abandono essa pessoa. Né? Por exemplo, ela está passando uma situação de câncer, por exemplo, e eu não presto assistência para minha mãe, por exemplo. E a minha mãe se sente abandonada nesse tratamento. Então, ela pode me deserdar por meio de testamento diante dessa causa. Mas a lei, ela só permite fazer a deserdação se eu comprovar as causas que estão elencadas no Código Civil. Eu simplesmente falo assim, não quero que esse filho receba. Não pode, né? Não posso. Tanto que Chico Anísio teve Parece que foi isso. Do testamento dele anulado, né? Exatamente. Isso é interessante. Mas, já que a gente tá falando de Paulo Gustavo como exemplo, né? Então, assim, a ideia da gente evitar essas maiores brigas judiciais, imprevisibilidades, é de fato o planejamento sucessório, né? Que é o que a gente vem falando aqui, né? Com certeza, Mari. E aí, o planejamento sucessório, existem diversas formas, né? Você pode constar com um advogado. Existem formas mais imediatas de transmissão daqueles bens que você deseja planejar, né? Em função de evitar, não gosto dessa palavra evitar, porque o inventário, ele não é evitado, né? Você tem que fazer, mesmo que ele for negativo, mas evitar disputas judiciais de inventário, que é o que eu acho que é mais tumultuado, né? Digamos assim. Então, existem várias formas de fazer distribuição já de plano, por exemplo, às vezes uma doação. Às vezes eu não quero transferir meus bens para os meus herdeiros, mas eu quero fazer um testamento, por exemplo. Então, assim, tem diversas formas de que a gente pode fazer o planejamento. No caso do Paulo, ele decidiu fazer por meio de testamento. Eu acredito que ele não tenha feito nenhum tipo de transmissão dos bens em vida, né? Porque a idade, né, que ele estava
e as coisas que ele estava construindo, né, não tinha necessidade naquele momento, né, pelo que me parece. Mas ele poderia fazer um planejamento, mesmo com essa idade. Né? Igual ele fez um testamento. Pelo né? jeito, muito bem feito, Muito né? bem feito. Tanto que nem teve muitas brigas durante essa questão toda do Paulo. E eu acho que ele teve uma consciência muito grande em relação à morte. Assim, de entender que isso é uma coisa possível, né? Não que é uma coisa que a gente consiga ter controle sobre essa situação, né? Essa situação, Já ela que é inevitável, por que não planejar, né? Exatamente. Mas e você falando de inventário aí, né? Que o inventário ele não é... Fugiu a palavra, você falou que não tem como evitar o inventário, né? Isso. Existe uma possibilidade que não a judicial, né? Existe a possibilidade. O extrajudicial, né, que é o cartório, porque tem o inventário judicial, que é feito, né, no Na tribunal, justiça, vamos né, falar na assim? justiça, e o inventário extrajudicial, que é aquele feito perante o cartório. Sim. Só que no ponto do Paulo Gustavo, é importante a gente pensar que existiam filhos menores. Tá. Quando a gente tem filhos menores, existia um conceito, recentemente houve uma alteração, tá? No CNJ ele fez um provimento, né? Que é um ato de administração do CNJ que ele faz essas questões administrativas e para poder regulamentar o que o cartório pode fazer e o que o cartório não pode fazer. E eles regulamentaram que há a possibilidade agora de fazer o inventário extrajudicial quando há filhos menores. Olha só. Então é uma mudança muito recente, É uma né? mudança muito recente. Só que no caso do Paulo, ele tinha um testamento. Então, ficaria mais difícil da realização desse tipo de situação extrajudicial. Então, quando há testamento, precisa de fazer um procedimento de abertura e de registro daquele testamento. Se for um testamento público, enfim, ou particular, que são duas formas diferentes. O público é feito em cartório, o particular é feito ali, às vezes, por transcrição, né? Enfim, ou até mesmo digitação, e a pessoa assina e cumpre ali os requisitos, né? Não necessariamente é feito no cartório. Mas, de qualquer forma, os dois precisam de fazer esse registro e desse reconhecimento da justiça, até mesmo para verificar se todas as exigências feitas pelo Código Civil foram cumpridas. De qualquer forma, o inventário extrajudicial também precisa da figura do advogado, né? Precisa da figura do advogado. E assim, além da figura do advogado, tem alguns gastos dentro do cartório. Né? Que as pessoas sempre ficam na dúvida, né? Se é só pegar, não, isso é meu, isso é seu, né? Tem alguns gastos ali dentro. Geralmente, o inventário extrajudicial, ele é muito mais rápido, né? Ele Sim. é muito mais célere. A questão, que eu falo assim, mais chamativa do extrajudicial é essa, né? Porque você não vai levar pra justiça e faz ele no cartório, marca o dia, pronto, acabou. Né? Não tem muita morosidade, né? Digamos assim. Mas em relação ao inventário extrajudicial, quando a gente vai falar de valores, a gente primeiro tem que olhar as custas e os emolumentos dos cartórios daquele estado, né? Porque de cartório a cartório existe uma diferença, né? Mas de valores. dentro do estado ou dentro do estado? Dentro do estado existe uma regulamentação do tribunal. Do estado, né? Do estado. E aí lá você vai ver, geralmente... esses atos, assim, por exemplo, de escritura pública, eles olham o valor do conjunto dos bens. Então, quanto maior será a taxa. Né? Então, dependendo ali, fica pesadinho. Vai ter que olhar o que compensa mais, se é a taxa judicial ou se é a taxa extrajudicial. Sim. Ou às vezes você não liga tanto de, às vezes, pagar mais a taxa extrajudicial para ter uma celeridade maior. Também é um ponto. Então, a gente só tem que... se quiser economia, né, fazer esses cálculos aí. E aí olhar de acordo com o próprio Tribunal de Justiça do Estado. Né, assim, por exemplo, se é o Estado de Minas Gerais, o próprio tribunal já estipula quais serão as regras, a corregedoria, né, as porcentagens, o valor daquelas taxas, enfim. Já tem como se ter uma previsão, né, desse valor. E aí é com consulta com o advogado, para poder saber qual que vai ser esses valores. Mas uma coisa que não tem como fugir é do imposto, né? O imposto, que é o imposto... Independente se for no judicial ou no extra... Não tem como.
O imposto de transmissão causa-mortes e doação, que é o ITCMD, né, que é o imposto devido nos casos de inventário, geralmente têm alíquotas diferentes para cada estado. Inclusive, teve a reforma tributária recente e está se discutindo muito que vai haver um aumento dessa alíquota. Mas hoje no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, né, no estado de Minas Gerais, porque é vinculado à Receita Estadual, esse imposto é um imposto devido ao estado, não ao Brasil, não ao município, né? Então, esse imposto hoje em Minas, por exemplo, é 5%. Então, se, por exemplo, são 300 mil, vai ser 5% desses 300 mil. E todos os herdeiros têm que pagar esse valor, né? É que é o grande gargalo hoje da justiça. Isso. Mari. No caso, Paulo Gustavo, provavelmente existia um tipo de planejamento, às vezes até um próprio seguro de vida, enfim. Era tranquilo, né? É tranquilo de se executar. Mas nas famílias em geral, o que acontece são essa falta de preparo, né? Até mesmo porque as pessoas não gostam de falar sobre a morte, porque a morte se aproxima, né? Essa ideia, que eu não sei de onde, quem tirou essa ideia. Mas não existe esse planejamento. E às vezes o seguro de vida ele é muito interessante. Porque às vezes se você faz um seguro de vida, às vezes dá pra fazer um funeral digno para aquela pessoa. Sim. Que é um funeral, não é barato. Não mesmo. E também, além de fazer o funeral, também de fazer ali a questão do pagamento de todas as taxas para a realização do inventário. Então, nossa, é uma forma... e são umas questõezinhas também, às vezes até um cancelamento de um plano, de alguma coisa, que você tem que gastar um dinheiro ali, ou seja, de você ir até o local, enfim. E outra, o seguro de vida, Mari, ele não entra no inventário. Então, eu não tenho que pagar imposto, ITCMD, eu não tenho que pagar nada em relação a isso. Então, assim, quando entra... Importante isso. Você já entra com aquele dinheiro líquido. Então, Pra é uma você forma poder de você já dar vazão a realmente o que acontecer. Com o que tá precisando, né? Até, por exemplo, para contratar um advogado, Não, então ajuda a resolver isso aqui. Exatamente. E outra, coloque o seguro de vida numa pessoa que seja capaz de gerir aquele valor. Não coloque, então, para aquele filho que você sabe que Gastador, aquele filho né? vai gastar com outra finalidade. Sim. Então, converse com alguém de sua confiança e fale, olha, eu quero que esse dinheiro aqui você administre, eu já estou fazendo aqui para você ter esse benefício, mas que isso seja revertido para, né, dar execução aí aos trabalhos se eu vier a falecer. E isso a pessoa pode colocar até no testamento, né? Pode colocar. Esse seguro de vida foi colocado no nome do fulano. Se ele coloca no testamento, pode ser que há incidência do imposto, porque ele vai ter que deixar de forma genérica. Ah, tá. Mas é porque o seguro ele é um contrato, né? Se acontece aquilo, eu já transfiro os direitos, não é da pessoa falecida. É da pessoa sim. que vai receber aquele contrato. Sim. Então, realmente, você tem que conversar com quem você acha que você tem que ser da sua confiança, então. Enfim, às vezes até alguns casos, né, assim, de você procurar até amigos, que às vezes, né, vai ter aquela confiança realmente de que ele vai, às vezes, ajudar ali a família. Né? Às vezes pode colocar até ele como testamenteiro, né, que é uma figura ali, para poder eventualmente cumprir o testamento seu. Né? E ele às vezes não vai receber nada, mas é só para ele ajudar naquela administração. Talvez vai estar até mais imparcial de tudo, né? Fica mais fácil também. Exatamente. Então, essas são as ponderações, né? Assim, em relação a tudo que a gente levantou aí de perguntas. No fim, o que fica é que Paulo Gustavo teve essa sensibilidade dos que estavam ficando, né? De fazer um testamento, de ter essa conversa, de esclarecer, e deixou tudo muito alinhado. Eu acho que a parte dele ter deixado um apartamento pro pai e pra mãe foi só um ponto de comédia pra falar, sou eu, Paulo Gustavo, né? Que ele sabe que tem essa questão. Quem vê os filmes sabe que como é que eu vou falar? Existe essa amizade, mas ao mesmo tempo essa animosidade entre os pais, né? Mas parece ser uma relação saudável. Então, acho que foi só um ponto dele descontrair ali. Mas
ele, mesmo novo, pensou muito nos que ficariam e ele foi é acertado na decisão case, dele. assim, entre aspas, é um case de sucesso, assim, de planejamento, porque ele diminuiu todas as arestas, assim, de Possíveis confusões, conflitos, né? de conflitos, enfim. É uma pessoa muito bem esclarecida, né? Foi uma pessoa muito esclarecida. Provavelmente muito bem instruído também, Muito né? bem Muito bem instruído. assessorado. Muito bem assessorado também. Então, assim, o caso dele realmente é um exemplo, assim, de pessoa que realmente cuidou, né, de quem permaneceu aqui. Então, essas são as considerações, né, sobre o Paulo Gustavo, né, Mari? Então, E aí, eu quero que vocês comentem também se vocês acham que foi interessante esse caso, o que vocês têm para poder falar. o que vocês consideram que ele fez de certo que foi importante para o caso dele ser usado como exemplo de sucesso no planejamento sucessório, né? Exatamente. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a atenção de todo mundo. Deixe seus comentários, deixe que vocês queiram aí falar sobre esse caso e curta aí os nossos vídeos e os nossos episódios. Estamos quase acabando essa temporada, no YouTube, né? Estamos no Spotify. Assistam, gente. Eu já recebi mensagem de gente que tá assistindo enquanto faz um almoço, enquanto varre uma casa, voltando para casa. Exatamente. Deixe o comentário de vocês que a gente quer ouvir um pouquinho do que vocês estão achando, tá? Um beijo e até a próxima. Falando em família, tchau!